Que bom que você está aqui. Imagine que seu cérebro possa aprender português enquanto dorme. Parece loucura? A ciência diz que é possível. Vamos descobrir juntos como isso funciona. Já tentou aprender português dormindo? Escreva nos comentários. Chapter Slides. Capítulo 1. Uma ideia estranha. Aprender dormindo. Você está cansado depois de um longo dia. Vai para a cama. Fecha os olhos. Adormece, mas seu celular continua ligado. Belas palavras em português tocando baixo e repetindo. Você não está acordado, mas talvez seu cérebro ainda ouça. Muitas pessoas querem falar português, mas estão ocupadas. Estão cansadas, querem aprender e tentar novas ideias. Um dia você vê um vídeo. Aprender português dormindo. Parece magia, nada de ler, nada de escrever. Só dormir. Primeiro soa estranho, mas as pessoas tentam assim mesmo. Ouvem histórias em português, ouvem palavras e gramática. Alguns dizem, de manhã me sinto melhor, lembro mais palavras. Outros dizem, para mim não funcionou. Por que tanta gente acredita em aprender dormindo? Voltemos aos anos 1950 na Alemanha e Europa. Falavam sobre máquinas que tocavam frases durante o sono. Chamava-se hipnopédia. As pessoas queriam aprender línguas ou perder hábitos ruins assim. Pensava-se que o cérebro estava aberto à noite, mas depois os cientistas disseram: não, isso não funciona. O sono é profundo. As pessoas deixaram de acreditar, mas depois a internet veio. Hoje há muitos vídeos sobre aprendizado no sono. As pessoas contam suas histórias. Elas têm esperanças novamente. Mas espere um pouco. Por que queremos acreditar nisso? Porque aprender português é difícil. As pessoas usam livros e apps de gramática, mas ainda não falam bem. Sentem-se presas e procuram um novo método. Um método fácil. Aprender dormindo parece um presente. Aprender enquanto repousa. Parece mágica, mas a verdade é: o sono não é mágica, mas é poderoso. Quando você dorme, seu cérebro não desliga. Ele limpa, organiza e lembra. Isso ajuda no aprendizado. Mas será que seu cérebro pode realmente guardar novas palavras em português no sono? Isso queremos explorar. Mas primeiro uma pergunta para você. Por que você assiste a este vídeo? Talvez você esteja cansado. Talvez tenha tentado muitos métodos, mas nada funcionou. Talvez seja tímido ao falar. Talvez seus dias estejam cheios e você quer usar suas noites também. Eu entendo isso. Muitos aprendizes se sentem assim. Você busca algo mais fácil, suave. É por isso que este vídeo é para você. Capítulo 2. O que acontece em seu cérebro quando você dorme? Feche os olhos e respire devagar. Você adormece. Seu corpo descansa, mas seu cérebro continua trabalhando. Ele se limpa, escolhe o que guardar e o que esquecer. O sono tem 4 fases. Repetem-se à noite. A mais ativa é a fase REM.
Nesta fase você sonha. Seu corpo dorme, mas seu cérebro está muito ativo. Aqui está o segredo. Não sono, seu cérebro trabalha com a memória. Ele pega o que você aprendeu durante o dia e guarda o que é importante. O resto ele esquece. Se você aprender 10 novas palavras em português hoje, seu cérebro verifica se são importantes. Ele pergunta se foram engraçadas ou emocionantes. Se fizeram parte de uma história, ele guarda. Se não, ele apaga. Isso é chamado de consolidação da memória. As memórias se tornam mais fortes. O que isso significa para você? Se você ler uma história em português antes de dormir, seu cérebro pode lembrar-se dela melhor. Se repetir as palavras à noite, elas ficam mais gravadas. Se você ouvir áudio em português à noite, seu cérebro pode perceber suavemente. Mas honestamente, você não aprende nada novo. Apenas lembra do que já aprendeu acordado. Seu cérebro é esperto. Aprende melhor quando você sente alegria ou emoção. Por isso, histórias ajudam mais que listas de palavras. Você pode ouvir português à noite, mas primeiro aprecie as palavras quando estiver acordado. Então seu cérebro dirá: "Ah, eu conheço isso." Já sonhou com algo que pensou antes de dormir? Seu cérebro ajuda nisso. Talvez o português possa fazer parte de seus sonhos. A ciência sobre aprendizado no sono é fascinante. Algumas pessoas dizem que é enganação. Outros acreditam que é magia. Mas a ciência busca sempre a verdade, mesmo que não agrade. Cientistas queriam saber se o cérebro poderia realmente aprender dormindo. Colocaram pessoas em salas silenciosas e conectaram máquinas em suas cabeças. Essas máquinas mostravam as ondas cerebrais. Podia-se ver quando o cérebro estava acordado e quando estava em sono profundo. Em um estudo famoso, pesquisadores tocaram pares de palavras no sono, por exemplo, chapéu, maçã, lâmpada, rio, verde. As pessoas dormiam tranquilamente. Seus olhos estavam fechados. Não se moviam. Mas algo aconteceu. Quando acordaram, os pesquisadores mostraram as mesmas palavras. Muitos puderam conectá-las melhor do que por acaso. Não todos, mas mais do que se esperava. Em outro estudo, apenas sons altos e baixos foram tocados. As pessoas não acordaram, mas seus cérebros reagiram. Não aprenderam conscientemente, mas ouviram, como um sussurro na cabeça. Então veio uma experiência na Suíça. Cientistas tocaram palavras no sono, mas apenas aquelas que as pessoas aprenderam durante o dia. Metade ouviu essas palavras novamente no sono. A outra metade não. De manhã, o primeiro grupo lembrava-se melhor. A memória deles era mais forte. O sono ajudou, mas apenas se as palavras já eram conhecidas. Em outra tentativa, tocou-se música suave. Alguns ouviram também uma história ou lição que aprenderam antes. Depois essas pessoas estavam mais calmas e lembraram-se melhor. A música não trouxe nada novo, mas ajudou a relaxar. Um cérebro calmo lembra-se melhor.
Mas nem todas as tentativas deram certo. Alguns pesquisadores tentaram ensinar novas palavras e gramática no sono. Não funcionou. O cérebro as ignorou. Não as reteve. Por quê? Porque o cérebro adormecido não quer aprender algo novo. Quer ordenar e organizar. Essa é a verdade. Hoje sabemos. O sono ajuda a reforçar memórias. Se você aprende antes de dormir, seu cérebro pode lembrar melhor as palavras. Se ouvir as mesmas palavras no sono, sua memória fica mais forte. Mas você não pode aprender algo novo apenas dormindo. Aprender não sono não é magia. Não é um atalho. É uma ferramenta se você usá-la corretamente. Aprenda português de dia. Durma à noite. Toque histórias conhecidas em português. Seu cérebro dirá: sim, eu conheço isso. Assim você não aprende tudo de novo, mas lembra-se melhor. Capítulo 3. O que você pode aprender dormindo e o que não pode? Sejamos honestos. Você não está aqui só pela ciência. Você quer respostas. Quer falar melhor português. Quer lembrar novas palavras. Quer entender e falar português rapidamente. Agora você se pergunta se o sono pode te ajudar. Então aqui está a verdade. O que você não pode aprender dormindo? Você não pode aprender gramática portuguesa dormindo? Seu cérebro precisa comparar. Deve ver pequenas diferenças. Isso acontece quando você está acordado, quando fala ou escreve e pratica. A gramática é difícil demais para o sono. Se você a ouvir enquanto dorme, seu cérebro pode simplesmente ignorá-la. Você também não pode falar fluentemente dormindo. Falar precisa de prática. Você deve falar português, cometer erros e conversar com pessoas. O sono não faz isso. É como sonhar em andar de bicicleta. Não é um exercício real. O que você pode aprender dormindo? Pode lembrar melhor as palavras se as tiver aprendido antes. Se você aprender 10 novas palavras à noite, seu cérebro as repete durante o sono. Se elas foram divertidas ou importantes, seu cérebro pode guardá-las melhor. Você pode melhorar sua compreensão auditiva se antes de dormir e à noite escutar as mesmas frases em português. Seu cérebro se acostuma aos sons. Talvez você não entenda tudo, mas fica mais fácil. Isso se chama aprendizado passivo. É lento, mas real. Você pode se sentir mais seguro quando seu cérebro escuta. À noite, a língua se torna mais normal e menos assustadora. Essa calma o ajudará a falar depois. Lembre-se, você não pode aprender gramática dormindo. Não pode falar fluentemente dormindo. Mas pode fortalecer sua memória, sua compreensão auditiva e sua confiança. Use o aprendizado no sono de forma sábia. Aprenda português durante o dia. Ouça histórias suaves à noite. Repita-as com frequência. Deixe as palavras caírem suavemente em seu cérebro, como uma chuva gentil. Capítulo 4. Prepare seu cérebro antes de dormir. O dia acabou, você está na cama,
está cansado. Seu quarto está tranquilo. Esse momento é especial. O que você faz nos últimos 20 minutos antes de dormir pode ajudar seu cérebro a lembrar melhor do português. O aprendizado no sono não depende apenas do que você ouve dormindo, mas também do que seu cérebro vê e sente antes de adormecer. Esse é o segredo. A maioria não sabe disso, mas agora você sabe. O que você deve fazer primeiro? Acalme seu corpo, sem estresse, sem notícias, sem barulho. Se sua cabeça estiver cheia ou você assistir demais, seu cérebro não ouve português. Não retém nada. Sua mente deve estar calma, como um espaço vazio com uma janela aberta. Sente-se na cama. Feche os olhos. Respire devagar. Sinta a calma. Isso ajuda sua memória. Depois escolha o que ouvir ou ler. Escolha algo leve. Não pegue nada novo ou difícil. Isso parece trabalho e seu cérebro não gosta disso. Pegue antes de dormir algo que já aprendeu. Uma pequena história, um podcast curto ou algumas palavras conhecidas. Deve ser claro, curto e fácil. Por exemplo, você aprendeu durante o dia. Levanto-me às 7, escovo os dentes, bebo chá. Vou ao trabalho. Você ouviu 1 ou 2 vezes. Agora ouça à noite novamente, lentamente. Por que repetir algo que você já sabe? Porque seu cérebro ama repetições. Uma vez não é suficiente. É como uma planta que você rega. Você tem que fazer isso repetidamente. O sono é o melhor momento para regar seu cérebro. Uma pequena dica minha. Tenho à noite um pequeno caderno de português ao lado da cama. Escrevo frases que me tocam, por exemplo. Não tenha medo, você consegue. Tentarei novamente amanhã. Então fecho o caderno e ouço as mesmas frases como áudio. Às vezes é minha própria voz, às vezes um podcast. O volume é baixo. Meu corpo dorme, mas meu cérebro escuta. Precisa de um aplicativo? Não. Use coisas simples, seu celular, um gravador, YouTube ou podcasts gratuitos. Tudo deve ser calmo e claro. Música de fundo suave pode ajudar, mas nada alto ou triste. Pode te acordar. Seu cérebro deve flutuar, não dançar. Não trabalhe muito antes de dormir. Esse não é o objetivo. Você não quer aprender algo novo. Você quer repetir suavemente, como se dissesse boa noite ao seu português. E mais uma coisa. Sorria, mesmo se estiver cansado. Quando você sorri enquanto ouve português, seu cérebro lembra melhor. Conecta bons sentimentos às palavras. Isso fortalece as memórias. Lembre-se, aprenda de dia. Repita suavemente à noite. Assim seu sono será seu amigo, um professor sutil da noite. Capítulo 5. O que ouvir enquanto dorme. Você está na cama. A luz está apagada. Seu corpo descansa, mas ao fundo uma voz suave fala. Ela diz palavras e frases em português. Isso é escuta passiva. Isso é aprender dormindo.
Mas o que você deve ouvir exatamente? Nem todo português é bom para dormir. Alguns áudios são rápidos demais, outros são chatos ou difíceis demais. Seu cérebro não está totalmente acordado quando dorme. Precisa de português simples, suave e familiar. Assim funciona melhor. Escolha uma história portuguesa lenta. Histórias têm sentimentos, têm ritmo. Ajudam seu cérebro a criar conexões. Escolha uma história que já ouviu durante o dia. Por exemplo, uma história sobre alguém aprendendo português ou sobre uma menina que fala 2 línguas. É ainda melhor se você já souber o final. Enquanto dorme, seu cérebro lembra do som e do clima. Você também pode pegar 2 frases curtas em português. Por exemplo, eu falo português. Progrido todos os dias. Adoro aprender português. Você pode encontrá-las online ou gravar sozinho. Toque-as em loop. Elas se tornarão parte de sua noite. De manhã, elas permanecerão em sua memória, suaves, mas firmes. Você também pode ouvir português com música suave. Alguns áudios misturam português suave com música calma. Isso torna mais agradável. Mas evite músicas com ritmo forte ou barulhos altos. Escolha sons suaves, como vento ou piano leve. Antes de dormir, você pode falar em voz alta por 2 ou 3 minutos. Depois, toque o mesmo arquivo de áudio enquanto dorme. Isso mostra ao seu cérebro que é importante. Fortalece sua memória de curto e longo prazo. O que deve evitar? Notícias rápidas ou estressantes. Podcasts difíceis com muitos temas. Lições de gramática. Regras não ajudam no sono. Novos conteúdos também não. O cérebro não aprende no sono do zero. Mantenha o volume baixo. Não muito alto, mas também não muito baixo. Se o áudio te acordar ou você sonhar estranho, defina um temporizador. Pode parar após 30 a 60 minutos. Escolha também uma voz que você goste. Se gostar de sua própria voz, grave-a. Se uma voz calma de podcast te relaxa, use-a. A voz é importante. Ajuda seu cérebro a se acalmar. Capítulo 6. Um plano real para aprender dormindo. Agora vamos simplificar. Você sabe como funciona. Você conhece as ideias. Agora precisa de um plano claro. Algo que você possa fazer todos os dias, mesmo se estiver cansado. Não se trata de aprender mais. Trata-se de aprender melhor. Aprenda suavemente para que seu português cresça. Sem estresse, sem pressão, mesmo no sono. De manhã, entre 7 e 8 horas, acorde com português. Seu cérebro está fresco. Não olhe imediatamente para o celular. Sem notícias, sem apps. Ouça por 5 minutos português simples. Pode escutar uma história lenta enquanto escova os dentes ou ler 2 ou 3 frases de seu caderninho de português. Não tente aprender. Apenas aprecie. Deixe as palavras portuguesas acordarem seu cérebro suavemente.
Não é uma aula. É um café da manhã para seu cérebro. Ao meio-dia, entre 12 e 13, repita brevemente. Se tiver 5 minutos, escute novamente o mesmo português da manhã. Você não precisa aprender ativamente, apenas ouça novamente, durante a refeição, caminhada ou descanso. Seu cérebro pensa: "Ah, eu conheço isso." Repetição é a chave. À noite, entre 19 e 20 horas, faça um exercício leve. Pegue as mesmas frases ou a mesma história. Seja um pouco mais ativo desta vez. Fale em voz alta. Repita-as com o áudio ou escreva no caderninho. Seu cérebro percebe que é importante. Você também pode se gravar. Diga 3 a 5 frases curtas e ouça novamente. Sorria. Seu português está melhorando devagar. Talvez você não perceba imediatamente, mas sua confiança está crescendo. Entre 21 e 22 horas. Prepare-se para dormir, sem telas, sem aprendizado pesado. Sente-se calmamente. Respire devagar. Abra seu caderno. Leia 3 frases que você gostou hoje ou ouça novamente o mesmo áudio curto. Não adicione nada novo. Seu cérebro está se preparando para lembrar das coisas boas. Sinta a calma. Diga ao seu cérebro: o português é agradável. O português é fácil. Entre 22 e 23 horas, hora de dormir. Deite-se e toque o mesmo áudio. Pode ser sua própria voz, uma história suave ou um podcast tranquilo. 60 minutos são suficientes. Enquanto adormece, seu cérebro ouve em silêncio. Repete em seus sonhos. Isso é aprender dormindo. Se você não tiver tempo de manhã, apenas sussurre uma frase em português. À noite, se estiver cansado, não faz mal. Feche os olhos. Seu cérebro faz o resto. Use a mesma história ou frases por 3 a 5 dias. Não mude muito rápido. Deixe as palavras se tornarem parte de você. Você pode escolher uma história pequena, de 1 a 2 minutos, com 5 frases simples. Sua própria voz é ideal. Ou um podcast suave em português. Ou um loop de palavras conhecidas. Não é difícil, é calmo, é leve como água. Forma seu cérebro aos poucos. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Dê um pequeno passo a cada dia. Cada pequeno passo ajuda. Você não aprende português com pressão, mas com ritmo. Capítulo 7. Erros comuns ao aprender dormindo. Muitas pessoas ficam animadas ao ouvir sobre aprender dormindo. Parece fácil, como um atalho. Elas deixam o áudio em português a noite toda. Esperam um milagre, mas depois de alguns dias percebem: não funciona. Então desistem. Aqui estão os erros mais comuns e como evitá-los. Erro 1. Você ouve conteúdo novo ou difícil ao dormir. Seu cérebro não pode aprender nada novo no sono profundo. Se você ouvir podcasts complicados ou gramática,
Seu cérebro não os entende. Ele ignora. Solução: ouça apenas conteúdos que já conhece. O sono serve para repetir, não para descobrir. Erro 2. Você ouve a noite toda. Alguns deixam o áudio tocando por 6 ou 7 horas. Isso atrapalha o sono. Seu cérebro precisa de descanso. Solução: ouça português por 30 a 60 minutos. Depois, deixe seu cérebro dormir. Erro 3. Você muda o áudio toda noite. Uma vez uma história de amor, depois um podcast de negócios, depois gramática. Isso confunde sua memória. Solução: ouça o mesmo arquivo por 3 a 5 noites. Assim, ele permanece na mente. Erro 4. Você usa conteúdo alto ou rápido. Muitos vídeos têm música, vozes fortes ou emoções. Isso é ruim para seu cérebro adormecido. Solução: ouça vozes calmas, sem estresse, sem pressa. Apenas português suave, como uma história de ninar. Erro 5. Você acredita em mágica. Alguns pensam que ficarão fluentes sem prática, apenas ouvindo, sem ler, sem falar. Isso é errado. Aprender dormindo é apenas um auxílio. Você deve também ler, ouvir e falar durante o dia. Dia e noite trabalham juntos. Erro 6. Você escolhe conteúdos chatos. Muitos dizem que não importa o que ouvem, porque estão dormindo. Mas isso não é verdade. Seu cérebro sente até no sono. Solução: escolha conteúdos que você goste. Algo que te acalma ou te faz sorrir. Seu cérebro lembra-se da alegria, mesmo dormindo. Capítulo 8. Pode aprender dormindo te ajudar a falar português. A grande pergunta: pode aprender dormindo te ajudar a falar melhor português? Você quer falar confiante? Quer falar livremente, sem estresse? Então, ouvir português dormindo ajuda? Sim, mas não é mágica. Veja como funciona realmente. Falar com facilidade não vem da gramática ou de livros grossos. Vem quando as palavras vêm naturalmente. Isso se chama reação automática. Aprender dormindo te ajuda com isso. Faz você se familiarizar com as palavras portuguesas. Imagine que ouve a mesma história toda noite. No começo entende 60%. Depois de algumas noites entende 90%. As palavras se tornam parte de você. Você não aprende com esforço. Você as absorve. Você as ouve com frequência, calmamente, de olhos fechados. E um dia, ao falar, elas vêm sozinhas, como um presente de seu cérebro. Isso não é magia. É sua memória. Seu cérebro aprende melhor quando você está relaxado. E o sono é o momento mais relaxante. Aprender dormindo não traz nada novo. Reforça o que você já sabe. Fortalece memórias fracas. E isso te dá segurança. Se você ouvir português toda noite, seu cérebro dirá: isso é normal, eu posso. Você tem menos medo de falar.
Sente-se preparado. Seu cérebro aprende também estruturas. Se você ouvir "eu quero ir", ele memoriza a ordem das palavras. Sem regras de gramática. Apenas com repetição suave. É assim que crianças aprendem a falar. Aprender dormindo traz esse modo natural de volta. Mas lembre-se, você deve ainda falar. O sono não move sua boca, mas ele mantém as palavras prontas para sair. Seu dia e sua noite devem trabalhar juntos. De manhã você aprende, à noite você repete. À noite seu cérebro processa os sons. No dia seguinte você fala mais facilmente. É uma mudança lenta e suave, mas é real. Sua mente é como um jardim. As palavras portuguesas que você ouve são pequenas sementes. À noite, enquanto dorme, elas crescem. Não alto, não rápido, mas profundo e firme. O melhor aprendizado acontece em silêncio. Ouça uma pequena história em português hoje à noite. Sorria. Relaxe. Deixe seu cérebro fazer o resto. Amanhã seu português estará um pouco melhor. Assim ele cresce.